Olá pessoal, segue mais um Minuto do Direito, vamos aprender? Falaremos hoje sobre o decreto de número 12.174 de 11 de setembro de 2024, que dispõe sobre as garantias trabalhistas a serem observadas na execução dos contratos administrativos no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional. Aproveite e ouça nosso podcast também no Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Pois bem, no último dia 11 de setembro, o governo federal emitiu o decreto de número de 12.174, que dispõe sobre regras para poderem ser adotadas para as empresas que terceirizam, a mão de obra para órgãos públicos. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no Ministério da Economia, vamos pensar aqui no órgão do INSS, Previdência Social, e as atividades meio, que chamamos, então aquela pessoa de limpeza, de facilities, de carpintaria, etc., elas não são contratadas diretamente pelo governo federal, não é aberto um concurso público para isso, e sim é feito um processo licitatório com empresas que, que trabalham na área de terceirização de serviço, e automaticamente elas fornecem essa mão de obra mediante tabela de preços, valores a serem adotados, a própria licitação, com pontuações onde essas empresas vão participar, e a que estiver melhor ranqueada poderão fornecer essa sua mão de obra para um serviço dentro dos órgãos públicos ligados ao governo federal. E aí, através do decreto, a gente pode já falar o seguinte, no artigo 1º, este decreto dispõe sobre as garantias trabalhistas a serem observadas na execução do contrato administrativo no âmbito da administração pública federal, direta, autarquia e fundacional, Por exemplo, aqui no artigo 2º fala: os contratos administrativos conterão cláusulas que dispõem sobre o cumprimento das normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde do trabalho, a erradicação do trabalho análogo ao de escravo e do trabalho infantil, com previsões sobre as obrigações de não submeter trabalhos para menores de idade, degradantes, com jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados, não utilizar, no caso, a mão de obra por menor de idade, de 16 anos de idade, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade, observada a legislação pertinente. Não submeter o menor de 18 anos de idade à realização de trabalho noturno em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na lista de piores formas de trabalho infantil, que está aprovada lá no decreto de número 6481 de 12 de junho de 2008. Tem outro ponto interessante aqui, que é a recepção e o tratamento de denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, e a responsabilidade solidária da empresa contratada por atos e omissões de eventual empresa subcontratada que resultem em descumprimento de legislação trabalhista. Outro ponto interessante que é o seguinte, no artigo 3º, os contratos de serviço continuam com regime de dedicação exclusiva. Mão de obra conterão cláusulas que assegurem aos trabalhadores a previsibilidade da época do uso de férias, com vistas a conciliar o direito ao descanso e a garantia do convívio familiar e a necessidade, dentro da necessidade do serviço, a possibilidade de compensação de jornada de trabalho, desde que compatível com a natureza dos serviços, nas hipóteses de diminuição excepcional e temporária de demanda de trabalho, inclusive em razão de recesso de final de ano, quando houver, necessidade eventual de caráter pessoal de trabalho que não se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalho substituto no caso. Um ponto interessante aqui, por exemplo, no artigo 4º fala o seguinte: nos contratos de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, a jornada semanal de trabalho de 44 horas estabelecida em acordo escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou dissídio coletivo, poderá ser reduzida para 40 horas, sem prejuízo da remuneração do trabalhador. E esse ponto aqui do artigo 4 é exatamente importante porque talvez leve em consideração aquela jornada 6x1 que está sendo mencionada na possibilidade de eliminação dessa jornada, aquele trabalhador que trabalha praticamente de segunda a sábado, vamos dizer assim. Então já é um ponto interessante, essa jornada pode ser reduzida para 40 horas, Na contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, somente serão aceitos nos termos do edital propostas que adotem na planilha de custos e formação de preços valor igual
ou superior ao orçado pela administração, que corresponderá à soma do salário e do auxílio alimentação. A critério da administração, mediante justificativa, outros benefícios de natureza trabalhista ou social poderão compor a planilha de custos e a formação de preços. E no inciso 2º diz: os valores de que trata este artigo deverão ser estimados com base na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho ou no dissídio coletivo adequado à categoria profissional, que executará o serviço contratado, considerada a base territorial de execução do objeto do contratado. Claro, o decreto entra em vigor na data da sua publicação, que foi no próprio dia 11 de setembro de 2024. Então fica aqui, aí fica também disponível a leitura do próprio decreto para poder ser utilizado. Novamente, o decreto de 12.174, de 11 de 9 de 24, e aí fica aos interessados poderem ler, consultar suas áreas específicas dentro da organização para, claro, estarem adequados aí a esse decreto que foi emitido na semana passada. Ficamos aqui e até a próxima. Aproveite e compartilhe o conteúdo. Um abraço.